possamos trazer uma mensagem que mude as nossas vidas. Vamos lá, irmã, em Êxodo 17, versículo 8. Quero ver o versículo 8 e o versículo 16. Amém? Êxodo, versículo 8, diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Fala que pelejou. Versículo 16 desse texto de Êxodo. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Vamos falar um pouco de guerra. Os israelitas eram escravos no Egito e Deus os libertou. Mas logo que eles passaram o Mar Vermelho, escapando das garras do faraó do Egito, eles foram atacados novamente, agora pelos amalequitas. Os amalequitas perseguiam e atacavam o povo de Deus. Atacavam os mais fracos, aqueles que ficavam para trás na caminhada. Deuteronômio 25, 17, diz assim: Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíros do Egito? Como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos, os que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus? Todos aqueles que estavam cansados, que estavam fracos, que estavam abatidos, eram atacados e mortos pelos amalequitas. Deus abençoou o povo, mas os inimigos queriam destruí-los. Deus nos abençoa, nos derrama graça, todas as misericórdias, e muitas vezes nós que somos povo de Deus, também temos inimigos que querem nos derrubar, que querem nos destruir. Eles não querem que nós tomemos posse da nossa herança divina. Eles não querem que nós caminhamos na nossa caminhada cristã rumo à terra prometida. Então eles nos atacam, eles fazem guerra contra nós. A vida cristã é uma guerra. O povo lá de Deus, o Velho Testamento, todo é guerra. Jesus Cristo pelejou aqui na terra por nós, para nos dar salvação. Os discípulos sofreram, foram oprimidos, foram mortos, eram atacados constantemente. E nós, se somos servos de Cristo, o que nós podemos esperar? A vida é uma guerra, nós somos atacados constantemente, temos lutas, temos dificuldades, e nós só suportamos tudo isso pela graça do Senhor, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. É Ele quem nos mantém de pé, quem nos mantém vivos. Há tantas lutas diárias, né? Tantas dificuldades. Alguns é em casa, outros é no trabalho, outros é na escola, no convívio com os vizinhos, às vezes até na igreja. Mas nós temos inimigos. O mundo é nosso inimigo, a sociedade, o sistema, esse sistema instaurado aí, jaz do maligno. 1 João 2,15 nos ensina a não amar o mundo e nem as coisas do mundo. Pois se alguém ama o mundo,
o amor do Pai não está nele. Outro inimigo nosso somos nós mesmos. A minha carne é minha inimiga. Romanos 7,19, Paulo diz que eu não faço o que quero, eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu faço o mal porque o pecado habita em mim. Eu sou descendente de Adão, vivo num corpo de pecado, eu tenho ainda aquela velha natureza. Apesar de ser renascido em Cristo, de ser convertido, regenerado, ser templo do Espírito Santo, ainda tenho aquela natureza humana, pecadora, que vai contra as coisas de Deus, né? O pecado habita em mim, a raiz do pecado, né? Romanos 5,12 diz que por um homem, o Adão, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a habitar todos os homens. E por isso, todos pecaram. Nós somos pecadores. Nós já nascemos em pecado e nascemos condenados, porque Deus é santo e não admite o pecado. O apóstolo João afirmou que o mundo está no maligno, mas nós, pela graça, somos filhos de Deus. Nós não fazemos mais parte desse mundo. O mundo está condenado. O mundo jaz no maligno. Mas nós somos salvos pela graça de Deus derramada sobre as nossas vidas, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo, né? Pela graça, pelo amor de Deus que tanto nos amou, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros das promessas do nosso Pai. Então nós já não fazemos mais parte desse mundo. Nós somos filhos de Deus, pertencemos a Jesus Cristo. Nós somos selados com o Espírito Santo, agora nós somos de Deus. E pense, se Jesus Cristo foi atacado, se Jesus Cristo, o nosso mestre, sofreu perseguições, o que dirá de nós? Certamente sofreremos perseguições, ataques, teremos dificuldades. Se nós não temos dificuldades, se nós não temos luta espiritual, se nós não temos ataques por parte de Satanás e da sua horda de demônios, pode ter alguma coisa errada na nossa vida cristã, né? Se nós somos verdadeiramente crentes, num momento ou no outro nós seremos atacados. Quando oramos pelo reino de Deus, ou oramos pela vontade do nosso Pai, ou oramos pelos nossos desejos materiais. Nós que somos cristãos, buscamos o reino de Deus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós buscamos a paz, mas o mal nos persegue. Por isso que o apóstolo Pedro nos exorta, em 1 Pedro 5,8, ele diz assim: somos sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós devemos resistir, nos fortalecer na fé e suportar as aflições que nós temos no dia a dia. Quando nós estamos fracos, quando estamos abatidos, cansados, ou quando nós desanimamos, nós somos atacados. Por isso nós devemos vigiar e orar
para que não entremos em tentações. Devemos orar sempre para Deus nos livrar do mal, para nos fortalecer, para nós vencermos as nossas fraquezas, para vencer os nossos pecados, os nossos desejos e nos santificar. No texto lido, Amaleque veio para destruir Israel, mas Israel foi à guerra. Êxodo 17:10, versículo 10 aqui diz: e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Nós não podemos desistir, nós precisamos lutar, precisamos unir forças que vêm do alto e resistir à luta, resistir ao nosso inimigo. Nós não podemos negar que há uma batalha, que há uma guerra. É uma realidade. Nós não podemos fugir. Existem situações difíceis, existem momentos de aflições, momentos de dificuldade na família, uma doença, um desemprego, uma falta de dinheiro. Existem situações que nos oprimem, que nos afligem, mas nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos que enfrentar essas situações de cabeça erguida, com confiança, com fé, com coragem, pois nós sabemos que Deus é conosco. Lembram-se quando Deus falou para Josué: não te mandei eu, esforça-se e tende bom ânimo, não te espantes, porque eu, o Senhor, estou contigo, eu sou teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares. Josué 1:9, que promessa maravilhosa que Deus fez para nós. Ele de a presença, Jesus Cristo falou que não nos deixaria órfãos. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Eu estou subindo para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo para habitar em vocês, estar com vocês para sempre. Nós temos esperança. O cântico de vitória do apóstolo Paulo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Nós somos chamados por Deus para sermos filhos de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz por nós, pagou pelos nossos pecados. O sangue dele nos purificou, nos limpou, nos lavou, e ele nos justificou perante Deus. Já não somos mais escravos do pecado, somos filhos de Deus. Morremos para o mundo, fomos separados por Deus, ressuscitamos em Cristo, nós nascemos novamente, somos novas criaturas. Agora pertencemos ao reino de Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra, de todas as coisas que há no universo. Nós somos salvos e viveremos eternamente com o nosso Salvador. É maravilhoso saber que nós fomos chamados, que fomos amados pelo Deus Todo-Poderoso, e que nós viveremos eternamente com Ele. Os homens naturais não compreendem essas coisas. Eles não aceitam Jesus Cristo como Filho de Deus. Eles não aceitam que Jesus Cristo é o Messias, aquele que tem poder de governar todo o universo. O mundo não aceita Jesus Cristo. E se não aceita Jesus Cristo, consequentemente não me aceita. Não nos aceita. O Deus desse mundo cegou a maioria dos homens, e o diabo cegou a maioria dos homens, e ele quer nos derrubar. Ele tentou Jesus Cristo no deserto, e certamente vai tentar cada um de nós. Vai tentar porque nós somos filhos de Deus. E ele fica sempre à espreita
buscando oportunidade nas nossas fraquezas. Jesus estava jejuando no deserto há 40 dias. Ele ofereceu pão. Ele vai direto nas fraquezas. Mas Jesus Cristo combateu Satanás pela palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo conhecia a palavra, ele é a palavra, e ele estava cheio do Espírito Santo. Quando ele se batizou antes de ir para o deserto, o Espírito Santo desceu sobre ele. Nós temos o Espírito Santo, precisamos conhecer a palavra para nos fortalecer. A palavra é pão que alimenta o nosso espírito. Pois nós vivemos numa guerra espiritual, somos soldados de Cristo, e um soldado precisa de alimento para se fortalecer. Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que nós não façamos aquilo que queremos. Nós somos novas criaturas, nascidos de Deus, e recebemos o Espírito Santo para habitar em nós. Mas ainda sofremos as influências da nossa natureza humana, pecadora, cheia de desejos e desejos que não condizem com a vontade de Deus. O mundo nos atrai, e nos atrai para nos destruir. O mundo nos odeia. Satanás quer nos destruir, porque nós somos filhos de Deus. Ele odeia Cristo e nos odeia. Se o mundo vos odeia ou vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Jesus Cristo disse isso em João 15:18. E no versículo 19 de João 15, ele fala: se vós fosseis do mundo, o mundo os amaria. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Efésios 6 fala da armadura de Deus, né? Devemos nos revestir da armadura de Deus, porque há uma guerra. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus para vencer essa guerra. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos força, conhecimento, graça, sabedoria para resistir às ciladas que nos aparecem, às lutas, às armadilhas que surgem nas nossas vidas. Nós só vencemos se estivermos enraizados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Se nós estivermos alicerçados na palavra dele. A palavra de Deus nos fortalece, ela supre as nossas necessidades, ela nos ensina, ela nos consola, ela nos exorta. Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele venceu o mundo. João 16:33. Concluindo, irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A palavra diz que Satanás será exterminado e aqueles que estão em Cristo serão vitoriosos e se assentarão com ele na glória. Viveremos eternamente com o nosso Rei. A palavra de Deus coloca em nossos corações essa viva esperança que nós pertencemos ao reino de Deus. Nós sabemos que sempre teremos aflições, teremos luta, pois a vida cristã é uma guerra. Mas nós sabemos o final dessa guerra. Sabemos qual que vai ser o vencedor. Cristo é o vencedor. E nós sabemos que se nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Que Deus abençoe a todos e toda honra, glória e louvor
somente aquele que morreu na cruz por nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando o Diácono Edson, em nome de Jesus. Amém? Louvado é o santo nome